Já vocês estudaram o limite de sequências, a noção de limite para sequências. Então, hoje, a gente vai ver uma generalização para funções. Ou seja, dado um conjunto X em R, consideramos uma função de X em R. Então, vamos tomar um ponto A, ponto da acumulação de X. Então, estamos interessados em analisar o comportamento de F quando X é próximo de A. Não quando X é igual a A, senão quando X vai se aproximando a A. Então, isso é exatamente a noção de limite. E escrevemos desse jeito. Isso quer dizer que a função f no ponto x, quando x é próximo a, f vai ser próximo dele. Então, a definição seria: isso acontece se, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence ao conjunto x e 0 menor do que x menos a menor do que delta, módulo. Então, módulo de x menos L é menor do que epsilon. Aqui, essa condição menor é para garantir, é porque a gente não precisa analisar quando x é igual a. De fato, a função f não tem que ser definida no ponto A. Tá bom? Um exemplo disso seria a derivada. Vocês ainda não estudaram, mas a derivada estuda o limite se esse limite existir, isso seria igual à derivada de x de f no ponto A. E é claro que essa função não está definida para x igual a A. Então, aqui também não tem que ser assim. Bom, o ponto a gente pede que o ponto A seja o ponto da acumulação de x para garantir que eu posso ter o x tão próximo de A quanto eu quiser. Tá? Então, para negar essa... É importante também, para algumas aplicações, a negação dessa convergência. Por exemplo, que quer dizer que o limite de f de x não seja igual a ele. Pode ser que ele não exista ou que exista, mas seja diferente dele. Então, para escrever isso formalmente, seria assim. Ou não exista. Então, isso quer dizer que vai existir um epsilon maior do que zero, tal que, para todo delta maior do que zero, eu posso escolher um x delta em x, tal que mais f de x menos L maior ou igual do que epsilon. Tá bom? Esse seria negar que o limite de f de x é igual a L. Agora, vamos ver o seguinte teorema.
que quer dizer isso? Que se eu tenho duas funções e eu analiso o limite delas quando x tende para A, então, se esses dois limites, um é menor do que o outro, então, numa vizinhança do ponto A, essas duas funções, uma delas vai ser estritamente menor do que a outra. A que tem um limite menor. Tá? Então, demonstração. Vamos dizer que esse aqui é o ponto... Aqui está o L e aqui está o M. Tá? M maior do que L. Então, vamos chamar K igual a L mais M sobre 2. Seria o ponto médio deles dois. E então, vamos considerar epsilon igual a K menos L, que também vai ser igual a M menos K. Tá? Agora, para esse epsilon, pela definição do limite, escolhemos delta 1 tal que se x pertence ao conjunto x e x menos... Bom, que maior do que 0. X menos A menor do que delta 1, então f de x menos L menor do que epsilon. Aqui tá, essa é a definição de... Aqui estamos usando que o limite de quando x tende para A de f de x é igual a L. Tá? Então, para esse mesmo epsilon, também podemos escolher um delta 2 tal que para x em x temos menor do que epsilon. Tá bom? Então, se a gente escolhe, então, delta como sendo o mínimo entre delta 1 e delta 2, então, para x, que pertence a x, e temos as duas condições. Mas outra forma de escrever essas duas condições seria, essa primeira seria L menos epsilon menor do que f de x menor do que L mais epsilon. Tá? E a segunda, M menos epsilon menor do que g de x menor do que M mais epsilon. Mas aqui, L mais epsilon é igual a K, pela escolha do epsilon. E M menos epsilon também é igual a K. Então, a gente obteve que f de x é menor do que K, que é menor do que g de x. Para x escolhido assim. Então, fica a prova do teorema. Bom, aqui... Dentro do módulo ali, x menos A. Onde? Dentro do módulo, a última... Claro. Obrigada. Então, aqui é importante nesse teorema que L seja menor estrito do que M. Porque para a gente ter um epsilon positivo, foi necessário que a diferença seja positiva. Então, se L for igual a M, eu não posso garantir que numa vizinhança de A, uma função vai ser menor do que a outra. Também, bom, é claro que esse sinal pode ser maior também, não tem problema nenhum, é a mesma prova.
Então, como colorário, seguinte. Se o limite quando x tende para a, df de x é igual a L menor do que M, então, f de x é menor do que M numa vizinhança de A também. É só aplicar o teorema e a função g sendo constante igual a M. Tá bom? É exatamente o mesmo teorema. Então, como colorário 2, se limite quando x tende para a, df de x igual a M, e f de x menor ou igual do que g de x, então, para todo x, né? Então, L é menor ou igual do que M. Tá? Agora, é claro esse colorário porque se L for menor do que M, e se M for menor do que L, então, pelo teorema anterior, vai existir uma vizinhança de A tal que G seja menor do que F. Menor do que F. Mas F sempre é menor ou igual do que G. Então, isso não pode acontecer. Vai ser necessário que ele seja menor ou igual do que M. Tá claro o colorário? Então, bom, aqui é importante também observar que, como a noção do limite é local, só interessa o comportamento da função numa vizinhança do ponto onde eu estou analisando o limite. Então, aqui nesse colorário, eu não preciso que f de x seja menor ou igual do que g de x para todo x. É somente necessário que isso aconteça para x numa vizinhança de A. Tá? Então, sei lá, somente importa isso, não preciso exigir que seja para todo x. Então, teorema 2. No sanduíche. Bom, esse teorema diz que se eu tenho num espaço x, o limite, quando x vai para df de x é igual a limite quando x tende para a de g de x igual a L. E eu tenho uma função h de x em R tal que f de x menor ou igual do que h de x menor ou igual do que g de x. Então, o limite quando x tende para a da h de x tem que ser igual a L também. Então, a demonstração do teorema. Como o limite de f de x, quando x tende para a é igual a L, então, consideramos um epsilon maior do que zero.
e um delta 1 maior do que 0, tal que vou colocar aqui embaixo, tal que 0 implica que f de x menos L menor do que epsilon. Ou seja, então, para esse mesmo epsilon, tomamos um delta 2, tal que implica que de g de x menos L é menor do que epsilon, porque o limite de g também é L. Então, isso quer dizer mas, como a gente tem essa relação aqui, então temos o seguinte: L menos epsilon é menor do que f de x, menor ou igual do que h de x, menor ou igual do que g de x, menor do que L mais epsilon. E isso é para todo x, tal que onde delta é escolhido como o mínimo de delta 1 e delta 2, para garantir que essas duas condições se satisfazem. Tá bom? Então, essa condição aqui me diz que o limite, quando x tende para a de h de x é igual a n. Porque o epsilon eu escolhi desde o começo, e então, para esse epsilon, eu consegui um delta tal que h de x satisfaz que ela está entre L menos epsilon e L mais epsilon numa vizinhança de A. Também, bom, como no teorema anterior, não é preciso, como no colorário anterior, não é preciso exigir essas desigualdades aqui para todo x no conjunto x. É somente necessário numa vizinhança de A. Agora, um teorema importante é relacionar essa noção de limite com sequências. Então, temos o seguinte teorema. Eu acho melhor deixar aqui essa definição. Tá? Posso pagar aqui? O limite quando x tende para A dentro de x é igual a L, se e somente se para toda sequência xn em x com limite de xn é igual a tensor o limite de f de xn é igual a L. Essa é uma sequência e f de xn é outra sequência também. Então, vamos provar esse teorema. Então, vamos supor
primeiramente, que o limite, quando x tende para a de f de x, é igual a L. Então, dado epsilon, existe delta, tá ok? Se x está no conjunto x, e x menos a módulo é menor do que delta, então, f de x menos L é menor do que epsilon. Agora, consideramos uma sequência xn cujo limite é a qualquer. Tá ok? Limite de xn igual a. Como o limite de xn é igual a, então existe um n0, tá ok? Para n maior do que n0, temos xn menos a é menor do que delta. Já esse delta foi dado já. É menor do que delta. Mas por essa condição acima, isso implica que f de xn menos L é menor do que epsilon. Então, a sequência f de xn tem que tender também para L. Agora, para outro lado da prova, vamos suponhamos que para toda sequência xn com limite de xn igual a satisfaz limite de f de xn igual a L. Suponhamos isso. Então, a gente quer mostrar que o limite de f de x, quando x tende para a, é igual a L. Aqui é toda sequência. Toda sequência xn que satisfaz que o limite dela é igual a A, então f de xn vai para L. Então, suponha que o limite, quando x tende para A de f de x, não é L. Ou seja, L não existe ou é igual a outra coisa. Então, o que quer dizer isso? A negação disso é que existe um epsilon maior do que zero. Então, escolhendo delta como 1 sobre n, temos que existe também xn tal que 0 menor do que xn menos a menor do que 1 sobre n. Mas maior ou igual do que epsilon. Essa é a negação. Eu estou negando que o limite de f de x é igual a L. Então, para o delta, eu escolhi 1 sobre n, porque para qualquer delta. Para esse 1 sobre n, eu escolho um número qualquer, xn. E isso, então, por essa condição, vai formar uma sequência tendendo para A. Mas que f de xn não pode ir para L, porque a diferença, o módulo de diferença é maior do que epsilon. Então, é um absurdo. É uma contradição. Não posso... O limite de f de x tem que ser igual a L, necessariamente. Então, esse teorema nos permite estender alguns teoremas que vocês estudaram para o limite de sequências. Como, por exemplo, a unicidade no limite. Bom, é um colorário aqui.
Então, se o limite, quando x tende para a de f de x é igual a n, e o limite, quando x tende para a de f de x é igual a m, então, necessariamente, ele tem que ser igual a m. Por quê? Porque é um corolário do teorema anterior. Se o limite de f de x é igual a L, então qualquer sequência xn convergindo para A satisfaz f de xn vai para L, por essa condição. Mas por essa condição também, essa sequência também satisfaz que f de xn vai para M. Mas pela unicidade no limite das sequências, L tem que ser igual a M. Ficou claro o colorário? Então, outro colorário. Colorário 2, que é operações com limite. Se o limite de f de x é L e o limite de g de x é M, então, o limite da soma é a soma dos limites. E a mesma coisa com diferença. Com o produto também, o limite do produto é o produto dos limites. E também o limite de f de x sobre g de x é igual a L sobre M se M é diferente de zero. Tá? Bom, e além disso, sim, o limite, quando x tende para a de f de x é igual a zero, e g é limitada numa vizinhança. Vizinhança de A, então, o limite de f de x vezes g de x é igual a zero. Então, para ver esse colorário, para que fique mais claro, se o limite de quando x tende para A de f de x mais g de x, bom, para ver que isso é igual a L mais M, pegamos uma sequência também xn, xn convergindo para A. Para qualquer sequência xn que converge para A, eu tenho que f de xn converge para L e g de xn converge para M. Então, como f de xn e g de xn são sequências também, o limite de f de xn mais menos g de xn é igual a L mais menos M. Porque vocês já estudaram essa propriedade
no limite da sequência. Tá? Então, para o produto e o quociente é a mesma coisa também. E, para ver essa última afirmação daqui, como G é limitada numa vizinhança de A, com E, podemos escolher uma sequência xn convergindo para A, tal que G de xn, o módulo, seja menor do que 1C, dado. Tá? Porque hoje a G é limitada numa vizinhança de A. Então, G de xn vai ser menor do que C e limite de f de xn é igual a 0. Então, também pela propriedade que vocês estudaram na sequência, o limite de f de xn vezes G de xn é igual a 0. Então, alguma pergunta até agora? Então, o teorema seguinte diz que não sempre há ponto de acumulação. Então, diz que se o limite de f de x, quando x tende para A, existe, então, f é limitada numa vizinhança limitada em uma vizinhança de A. Tá bom? Demonstração do teorema. Bom, para a demonstração, digamos que o limite QL é igual ao limite quando x tende para A de f de x. Então, sabemos que dado epsilon maior do que 0, temos essa condição. Então, em particular, para epsilon igual a 1 também. Isso quer dizer que existe tal que se o módulo de x menos a é maior do que 0, menor do que delta, sempre f de x menos L menor do que 1, módulo. Agora, o que acontece com o módulo de f de x? Ele é igual ao módulo de f de x menos L mais L, que é menor ou igual do que f de x menos L mais módulo dele. E, numa vizinhança da A, temos que f de x menos L, o módulo é menor do que 1. Então, isso vai ser menor do que 1 mais o módulo dele. O que quer dizer que a f é limitada para x que satisfaz isso aqui. Ou seja, para x numa vizinhança de A. Tá? Então, para concluir essa parte, vamos ver alguns exemplos para fixar mais a definição do limite.
Isso. G de X. Bom, você... Isso dá menos qual a resposta que vai ficar zero, menos m dentro de zero. Qual a possibilidade? Chegar, não, a gente não chegou à conclusão do m. Quando m igual a zero, o que acontece? Você quer saber? Ah, quando m igual a zero, isso vamos ver mais na frente. Podem acontecer várias coisas, dependendo do limite da f também. Se o limite de y é zero e o limite de f é diferente de zero, então, isso é claro que não vai estar definido. Mas se o limite de f for zero também, então pode acontecer qualquer coisa. Mais na frente vamos ver alguns exemplos desse caso, dessa situação. Então, é o seguinte exemplo. F de x, tomamos f de x constante igual a c. E y de x igual a x. Então, é claro que o limite, quando x tende para a de f de x, como ele é constante, então tem que ser igual a c. E o limite, quando x tende para a de y de x, quando x é próximo de a, então x vai ser igual a, o limite vai ser igual a. Então, por esse colorário, se a gente tem um polinômio é... Sendo igual a f de x igual a zero, mais são x, bom, a2, x2, e a n, x a n. Pelo limite, usando aqui que com essas operações o limite se mantém, então temos que o limite quando x tende para a de p de x é igual a p de a. Tem que ser necessariamente p de a. Porque sabemos que se é uma constante, o limite é uma constante também. Se é x, o limite de y de x é igual a quando x vai para a. Então, se é x quadrado, seria a multiplicação e por aí. Então, a soma também tem que acontecer isso aí. Agora, o que acontece com as funções racionais? Uma função racional, f de x, é igual a um quociente de polinômios. P e Q são polinômios. Então, aqui o limite, quando x tende para a de f de a, de f de x, vai ser igual a f de a se q de a for diferente de zero. É claro, porque quociente, se o limite é diferente de zero, pelo item C do colorário, temos que o limite de f de x é f de a. Agora, o que acontece se q de a for igual a zero? Esse aqui é um caso particular da dúvida que ele teve. Não é, nem sempre vai ser um quociente de polinômios. Mais na frente vamos ver outras situações. Mas aqui nessa situação, se q de a for igual a zero, isso quer dizer que o polinômio q de x é divisível por x menos a. Tá bom? Agora,
se Q de x é divisível por x menos a, então Q de x podemos escrever ele como x menos a elevado a k por outro polinômio Q1 de x, onde Q1 de a é diferente de zero, para garantir que x menos a não divide de novo a Q1 de x. Então, P de x, vamos escrever ele também como x de a elevado a m por P1 de x. M poderia ser zero, x menos a não tem que dividir a P de x. Então, assumimos de novo que P1 de a é diferente de zero. Então, o que acontece com o quociente então, aqui, F de x? Aqui temos várias situações. A primeira, se k é igual a m. Se k é igual a m, f de x vai ser igual a P1 de x sobre Q1 de x. Tá? E Q1 de x de a é diferente de zero. Então, o limite de f de x, quando x tende para a, vai ser igual a P1 de a sobre Q1 de a. Que se é necessário que m seja distinto de zero. Sim, poderia ser. Aqui, bom, esse é um caso geral de a gente tem dois polinômios e quer analisar o que acontece com o limite quando dividimos eles. Então, já nós vimos que não temos problema nenhum se Q de a é diferente de zero. Mas se Q de a for igual a zero, então escrevemos Q dessa forma. Mas P, eu não tenho nenhuma informação sobre P. P de a pode ser zero ou não. Se P de a for zero, então é claro que M tem que ser maior do que zero. Mas se P de a for distinto de zero, então M tem que ser zero. Porque se P de a for diferente de zero, x menos a não pode dividir a P de x. Então aqui é zero. Mas então, aqui é outra coisa, analisando várias situações. Aqui, se k igual a m, é claro que m tem que ser maior do que zero, então, nessa situação específica. Porque já a gente assume que k tem que ser positivo. Porque que de a vai ser igual a zero aqui, nessa situação. Tá bom? Então, se k for igual a m aqui, esse limite é igual a P1 de a sobre Q1 de a. Já não vai ser P de a sobre Q de a, porque Q de a era zero, então não pode acontecer. Mas aqui, se k for igual a m, se cancelam esses fatores e fica uma coisa bem definida. Então, se k for maior do que m, se k for maior do que m, f de x vai ser igual a x menos a elevado a k menos m, Q1 de x sobre P. Aqui é P. P1 de x sobre Q1 de x. Tá? E aqui k menos m é positivo. E Q de a é diferente de zero. Então, nessa situação, o limite de f de x quando x vai para a, aqui vamos obter Q1 de a, que é diferente de zero, e aqui acima obtemos zero. Então, esse limite vai ser zero também. É igual a zero. Tá bom? Então, qual é a outra situação? Se k for menor do que m. M pequeno.
se K for menor do que M. Se K for menor do que M, então f de x é igual a P1 de x sobre x menos A M menos K, que é 1 de x. Onde P1 de A é diferente de 0, mas o denominador nesse quociente vai ser igual a 0. Ele é quando avaliado em A, quando x é igual a A. Então, nesse caso, aí essa função não vai ser f de x, não vai ser limitada numa vizinhança de A. Porque quanto mais próximo x é de A, é maior. Como? Onde está trocado? Ah, é porque aqui, como eu inverti aqui, então estou confundindo. Bom, aqui acho que é mais fácil se eu fizer isso. Porque assim tá bom? É porque como eu coloquei acima em outra ordem, então... É aqui. O que acontece então? PD1 em A é diferente de 0. E o quociente vai ser igual a 0 quando em A. Sim? Não? Peraí, deixa eu entender. P de x aqui tá bom. Aqui P é com K. Aí tá certo. Tá. Então, como o limite de PD1 é igual a... quando x tende para A é igual a P1 de A, então é claro que, como a gente viu num teorema aí, que eu já paguei, PD1 vai ser limitado numa vizinhança de A, tá? Porque o limite existe. E aqui acima, isso tende para 0, porque avaliado em A vai ser 0, aqui embaixo, digamos. Então, f de x numa vizinhança de A não vai ser limitado, porque aqui o numerador é limitado e o denominador é tão próximo de 0 quanto eu quiser. Logo, o quociente não pode ser limitado. Então, como essa função não é limitada numa vizinhança de A, então o limite não pode existir no sentido que a gente estudou, que a gente viu. Tá? A gente sabe que se o limite existir, então ela é limitada numa vizinhança. Então, esse é uma análise da situação com o limite de quociente de duas funções quando o denominador é igual a 0, o limite é igual a 0. Em geral, quando não são polinômios, como nesse caso, você tem mais variedade de resultados, de coisas que podem acontecer. Então, outro exemplo aqui seria o seguinte. Um exemplo onde o limite não existe. Tomamos x igual a f menos 0. E f de x é igual a seno de 1 sobre x. Uma forma de mostrar que o limite não existe é o seguinte. A gente tem que o limite existe, se e somente se, qualquer sequência, xn tendendo para A, f de xn tendendo para A também. Então, se eu consigo duas sequências tendendo para A, xn, yn tendendo para A, e f de xn e f de yn têm limites diferentes, ou algum deles não existe, então o limite não pode existir. Então, aqui, consideramos essa sequência. xn igual a 2
sobre 2n menos 1 π. Tá? É claro que o limite de xn é igual a zero. Porque n vai para infinito. E o que acontece com f de x? F de xn é igual a seno de 2n menos 1 sobre 2 π. Mas essa seno de 2n menos 1 sobre 2π vai ser igual sempre a mais ou menos 1, dependendo da paridade na n. Então, é claro que esse limite não pode existir, porque se n, dependendo da paridade, ele toma valores alternados. Então, esse limite não existe quando n vai para infinito. Então, como esse limite não existe, o limite de para zero, porque aqui eu peguei uma sequência xn indo para zero. Agora, esse limite não existe, mas esse outro aqui, sim. Quando x vai para zero. Por que esse limite existe? É uma multiplicação. X está indo para zero e seno de 1 sobre x não existe o limite, mas ela é limitada por 1. Então, como ela é limitada por 1 e x está indo para zero, esse limite tem que ser igual a zero. Tá? Bom, esse primeiro exemplo é um exemplo onde o limite não existe no ponto para x igual a zero, mas existe para x diferente de zero. Tá? Então, esse aqui o limite existe, mas eu posso construir também uma função tal que o limite não existe em nenhum ponto. Então, essa seria a seguinte função. F de x é igual a zero se x é racional. E é igual a 1 se x é irracional. Tá? Essa é da RF. Bom, na verdade é 0, 1, mas tudo bem. Agora, consideramos um ponto qualquer A, arbitrário. Dado A, eu consigo uma sequência xn pertencendo aos racionais, tal que xn tende para A. E consigo também uma sequência yn de racionais, tal que yn tende para A. Então, se o limite existisse, qualquer sequência tendendo para A, eu tenho que qualquer sequência xn tendendo para A, eu vou ter que f de xn tem que convergir para o limite. Ainda não sei qual é o limite. E f de yn também tem que convergir para a mesma coisa. Mas f de xn, como xn vai ser racional, f de xn sempre vai ser igual a zero. E como ele é constante igual a zero, o limite tem que ser zero. E aqui, yn, ele vai ser irracional sempre. Logo, f de yn tem que ser igual a 1. Ele é constante igual a 1, então o limite é 1. Mas 0 é diferente de 1. Então, o limite em A não pode existir. E A é arbitrário, é qualquer A. Tá bom? Bom, então, isso conclui
a primeira parte. Agora, vamos entrar em outra definição. A definição de limites laterais. Bom, para limites laterais, vamos introduzir a noção de ponto de acumulação à esquerda e à direita. Bom, nós sabemos que um ponto A é ponto de acumulação no conjunto X, se em qualquer vizinhança de A vai existir um ponto de X, no conjunto X. Tá bom? Então, dizemos que A é um ponto de acumulação à direita, e denotamos assim, ponto de acumulação à direita. Se toda vizinhança de A possui um ponto X de X, tal que X é maior do que A. Tá? Isso que quer dizer que A seja um ponto de acumulação à direita. E assim como a gente vai denotar isso. Agora, ponto de acumulação à esquerda é a mesma coisa. Bom, primeiramente vamos, sei lá, ver outras formas de escrever isso aí. Bom, toda vizinhança de A possui um ponto de X. Outra forma de dizer isso é que X interceptado com o intervalo A mais delta, para qualquer delta positivo, essa interseção sempre vai ser diferente do vazio. Eu sempre vou ter um ponto assim, aí nessa interseção para todo delta, maior do que zero. Tá bom? Agora, analogamente consequências. Isso quer dizer também que existe uma sequência xn em x com limite de xn igual a e xn maior do que a para todo N. Então, e bom, também podemos dizer também que A é ponto de acumulação do conjunto Y, quando Y é X interceptado com A mais infinito. Um ponto de acumulação ordinário do conjunto Y. Então, todas essas definições também para A sendo ponto de acumulação à esquerda. Ou seja, quer dizer que toda vizinhança de A possui um ponto. Toda vizinhança do A vai possuir um ponto que seja menor do que A e que pertence ao conjunto X. E, bom, as outras definições são análogas também. Um exemplo de ponto de acumulação à direita. Aqui no conjunto, se x for igual ao conjunto 1 meio, infinito, então 0, o limite dessa sequência, quando n vai para infinito, é 0. E todas elas são maiores do que 0. Isso quer dizer que o 0 é um ponto de acumulação
à direita do conjunto X. E, bom, 0 claramente não é um ponto de acumulação à esquerda, porque à esquerda do 0 não tem ninguém ali no conjunto X. E, bom, também, se a gente tem um intervalo I, e C é um ponto de acumulação à direita e à esquerda daí, então isso quer dizer que C está no interior do intervalo. É claro, né? Se é um ponto de acumulação à esquerda e à direita, quer dizer que em toda a vizinhança de C eu tenho pontos que pertencem a I. Mas como I é um intervalo, ou seja, é uma coisa dessa forma. Se eu tenho um ponto na vizinhança de C, tenho um ponto à direita e um ponto à esquerda, qualquer vizinhança. E se esses dois pontos vão estar todos os pontos entre eles, porque é um intervalo. Logo, C está no interior de I. E, bom, é claro que se C é um ponto de acumulação à direita, por exemplo, mas não é um ponto de acumulação à esquerda, ou seja, tem intervalo, se C é um ponto de acumulação à direita. Aqui, dada qualquer vizinhança, existe um ponto que pertence aí, mas à esquerda não é. Dada nenhuma vizinhança tem um ponto daí. Isso quer dizer, então, que C é o extremo inferior do intervalo. O mesmo acontece para o extremo superior. Se C pertence é um ponto de acumulação à esquerda, mas não é um ponto à direita, então ele tem que ser um extremo superior do intervalo aí. Então, a definição de limite à esquerda, então, seria, e à direita, limites laterais. Uma função f de x em R e A, ponto de acumulação à direita. Então, dissemos que limite à esquerda, e denotamos assim, de f de x é igual a L, sim, para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que 0 menor do que x menos A menor do que delta. Aqui não precisa módulo, porque como A é um ponto de acumulação à direita, todo x nessa vizinhança vai ser maior do que A. Então, aqui não precisa de módulo. Isso implica que f de x menos L menor do que x. Então, essa é a definição do limite à direita. A mesma coisa, limite à esquerda. Se A for um ponto de acumulação à esquerda, então existe um delta tal que 0 é menor do que A menos x, menor do que delta, vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Agora, as propriedades gerais que vimos para o limite ordinário se adaptam também aos limites laterais. Quer dizer, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. Produto e quociente quando o denominador é diferente de 0. Então, alguns exemplos também. E uma coisa importante também dos limites laterais é que... Deixa eu escrever aqui embaixo. O limite, quando x vai para A de f de x, existe
se A for um ponto de acumulação, a direita e a esquerda, né? Se A pertence. Esse é o limite existe. Se e somente se os limites laterais existem e são iguais. É claro? Então, outra forma de mostrar que um limite de uma função não existe é pegar os limites laterais. Se eles são diferentes, então o limite não pode existir nesse ponto. Agora, exemplos como vimos, consideramos f de x igual a seno de 1 sobre x. Para essa função, os limites laterais não existem, nenhum dos dois. Por quê? Acho que a gente viu aqui. Para o limite é zero, né? O limite para quando x vai tende a zero pela direita seria considerar uma sequência x de x positivos e foi exatamente o que a gente fez aqui. Consideramos uma sequência xn positiva cujo limite é zero, mas o limite de fxn não existe. Então, o limite à direita não pode existir. O limite à esquerda tampouco, também não. Por quê? Consideramos xn como menos 2 sobre 2 n menos 1 π. E então é a mesma coisa, exatamente. Então, para essa função, não existe os limites laterais. Agora, para a função de dx igual a x sobre o módulo de x. Bom, essas funções todas estão definidas em R menos zero. Aqui essa não está definida em zero e aqui também não. Essa função, os limites laterais sim existem. Por quê? G de x sobre x é igual a 1 sobre o módulo de x é igual a 1 se x for maior do que zero. E se x for menor do que zero, ela é igual a menos 1. Logo, para x maior do que zero, ela é constante igual a 1. Isso quer dizer que o limite quando x lateral, quando x vai para zero pela direita, vai ser igual a 1. E o limite quando x tende para zero pela esquerda, de g de x é igual a menos 1. Porque nos dois casos elas são constantes, igual a 1 igual a menos 1. Tá bom? Isso também garante que o limite quando x vai para zero dessa função não existe, em geral. Porque pela direita e pela esquerda são diferentes. E aqui f de h de x igual a 1 menos x, 1 sobre x, não existe também os limites laterais, no sentido que estudamos. Porque essa função, quando x é próximo de zero, não é limitada. Logo, não pode existir limite à esquerda e à direita. Tanto faz o final do x. Mas, também temos exemplos de funções que existe o limite à direita e não existe à esquerda, e vice-versa. Um exemplo é φ. O que acontece quando, com o limite, quando x vai para zero pela direita, de φ de x?
quer dizer que x é positivo. Se x é positivo, 1 sobre x não é limitado. Então, a inversa deles é tão próximo de zero quanto eu quiser, porque eu tenho um sinal negativo. Logo, esse limite vai ser igual a zero. Tá bom? Mas, o limite de phi de x, quando x tende para zero pela esquerda, o que acontece? Então, x vai ser negativo. Logo, menos 1 sobre x é positivo. E é tão grande quanto eu quiser. Mas exponencial não é limitado quando o x é no infinito. Logo, essa função também não vai ser limitada numa vizinhança de zero quando o x é negativo. Então, esse limite não existe. Tá bom? Então, para o seguinte teorema, temos que definir a noção de função monótona. Bom, dissemos que f de x em R é monótona crescente acho que se escreve não decrescente. Então, se para x menor do que y, temos f de x menor ou igual do que f de y. Tá? Isso quer dizer que seja monótona não decrescente. E estritamente monótona seria que para x menor do que y, f de x seja menor estricto do que y. A mesma coisa para a monótona decrescente. Se x é maior do que y, então é menor do que y, f de x é maior ou igual do que f de y. Então, teorema seguinte. Se uma função f é monótona e é limitada, e A é um ponto de acumulação à direita e B um ponto de acumulação à esquerda, então existem os limites nesses pontos. Tá? Uma função monótona limitada, quaisquer dois pontos, que sejam pontos de acumulação à direita ou à esquerda, então vão existir um limite nesses pontos. Como prova disso, é o seguinte. Bom, vamos supor que, para fixar ideias, que a função f é monótona não decrescente. Tá? Suponhamos f monótona não decrescente.
Agora, consideramos o conjunto I como o ínfimo de f de x tal que x pertence ao conjunto x e x é maior do que A. Tá? Consideramos esse conjunto. Agora, como I é esse ínfimo e é uma cota inferior desse conjunto, então, dado I mais epsilon, vai existir um x nesse conjunto com x maior do que A, tal que f de x seja menor do que I mais epsilon. Tá? Tal que I seja menor do que f de dado x. Bom, podemos fazer o seguinte. Aqui temos o ponto A. Como I é esse ínfimo, nessa vizinhança de A, tão próximo de A quanto eu quiser, para x maior do que A, portanto, podemos chamar x como sendo A mais delta, mais um certo delta. Eu posso escolher delta tal que f de A mais delta seja maior do que I. Isso vai acontecer sempre. Mas, posso escolher tal que seja menor do que I mais epsilon. Tá bom? Agora, como essa função é monótona, o que acontece? Como essa função é monótona, f de x vai ser menor do que f de A mais delta para todo x com A menor do que x, menor ou igual do que A mais delta. Tá bom? Então, para todo x nesse conjunto, eu vou ter o seguinte. I menor do que f de x, porque é para a definição de ínfimo, menor do que I mais epsilon, por essa condição aqui. Logo, obtemos que I vai ser exatamente o limite à direita no ponto A. Existe e ele vai ser igual a I. Sim, bastaria. Na verdade, sim, bastaria com ser monótono. Aqui, nesse caso, a gente pede limitada somente para garantir que esse ínfimo vai ser um número finito, que I é finito. Tá? Se não for limitado, poderia, sei lá, f pode ser tão pequeno quanto eu quiser. Então, para a noção de limite que temos aqui, precisamos que esse limite seja um número positivo, um número real. Isso. Só para isso que precisamos limitado. Mas, num contexto mais geral, o limite pode existir à esquerda e à direita sem precisar que seja limitado, considerando limites infinitos. Que isso vamos ver aqui também nessa aula, um pouco mais à frente. Sim, claro. Depois de definir aqui, esse I, é o seguinte. Como o I é ínfimo desse conjunto, pela definição de ínfimo, eu tenho que, dado qualquer epsilon, eu vou conseguir um ponto x que pertence a esse conjunto e f de x seja menor do que I mais epsilon. Tá? Só que eu chamei esse ponto de A mais delta. Porque o ponto x eu sei que tem que ser maior do que A, que está nesse conjunto. Então, eu só chamei de A mais delta. Vai cumprir isso aqui. Então, pela monotonicidade da função, f de x tem que ser menor ou igual do que f de A mais delta para todo x entre A e A mais delta. Então, por isso eu concluo
essa desigualdade aqui, essas duas desigualdades. Já, então, o que provamos? Que CI, que é por isso que precisamos que seja finito, que seja limitado, nesse caso, a função, porque CI vai ser um número real. Então, para esse I, eu vou mostrar que o limite à direita no ponto A vai ser, df tem que ser igual a esse I. Agora, analogamente, para a direita, chamamos de, sei lá, T igual a super df de x com x no conjunto x e x menor do que v. E, analogamente, mostramos que o limite, quando x tende a v para a esquerda, df de x vai ser igual a t. Analogamente. É a mesma ideia da prova. Bom, então agora vamos estudar vamos estender também essas definições de limite que vimos para limites no infinito. Quando limite de x, quando analisamos essa expressão df de x igual a L, o tempo todo a gente supõe que A é finito e que L é finito. Então, agora vamos ver o que acontece quando A é mais ou menos infinito e L é mais ou menos infinito. Tá bom? Bom, aqui consideramos um conjunto X de R ilimitado superiormente. Pedimos que seja limitado superiormente para x ser quanto maior quanto a gente quiser. Então, escrevemos que o limite de x, quando x vai tende para infinito df de x é igual a L. Quando escrevemos isso? Para todo epsilon maior do que zero. Já a gente escolhia um delta tal que a diferença entre x e o ponto onde eu estou analisando o limite seja menor do que delta. Mas, nesse caso, eu não estou analisando o limite em um número real, senão no infinito. Logo, eu vou pedir o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, exista um A maior do que zero, tal que para x no conjunto x e x maior do que A, temos f de x menos L menor do que epsilon. Essa é a definição quando x vai para mais infinito. Analogamente, limite quando x vai para menos infinito, df de x é igual a L, sim, para todo epsilon maior do que zero, existe um A maior do que zero também, tal que para x em x, com x menor do que menos A, porque x está indo para menos infinito. Temos f de x menos L
módulo menor do que epsilon. Então, aqui nesse teorema de monotonicidade, considerando os limites no infinito como sendo limites laterais também, vale esse teorema que vimos que uma função monótona possui limites laterais sempre. E aqui nesse caso, bom, se a função não é limitada, não tem problema, o limite pode ser finito ou infinito. Então, aqui uma observação é que uma sequência, o limite de uma sequência é um caso particular nessa definição, porque uma sequência seria uma função f que vai das naturais em r. E então, nós analisamos o limite quando n vai para infinito. Logo, é exatamente isso que estamos pedindo. Bom, como exemplo, aqui temos alguns exemplos básicos. Limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Quer dizer, quando x vai para mais infinito, esse número vai sendo pequeno, tão próximo de zero quanto eu quiser. Logo, esse limite é zero. O mesmo acontece quando x vai para menos infinito. Tá? Sinal mudando e também não tem problema. O limite é aqui, de seno de x. Não existe também. Por quê? Porque aqui, considerando xn, uma sequência xn, sendo 2n menos 1, i sobre 2, essa sequência toma valores mais menos 1. Dependendo da paridade. E essa sequência é claro que vai para o infinito. Logo, isso também não existe. Esse é o limite. Quando x vai para menos infinito, é só trocar o sinal da sequência e com a mesma prova concluímos que também não existe o limite aqui quando vai para menos infinito. Então, aqui temos uma situação que a gente não estudou ainda. O limite de e elevado a x quando x vai para infinito, esse número é tão grande quando a gente quiser. Logo, alguma coisa me diz que vai se aproximando, não vai se aproximando a nenhum número especificamente, mas ele é sempre, sei lá, para qualquer número que eu escolher, eu vou ter sempre um x, tal que essa função em x é maior do que esse número. Então, para isso, precisamos introduzir outra definição para estudar situações como essas. Então, é a seguinte situação. Dissemos que limite quando x df de x é igual a mais infinito, sim, para todo a maior do que zero, porque aqui é mais infinito, existe um delta maior do que zero, tal que para x, no conjunto x, e 0 menor do que x menos a menor do que zero, temos
f de x maior do que a. Tá? Isso quer dizer que o limite de f de x, quando x vai para a, é mais que infinito. E é o que acontece nessa situação aqui acima. Só que aqui o a seria mais infinito. Uma questão de notação. Então, bom, poderíamos incluir isso aqui. Então, aqui são análogos também definições como, por exemplo, quando aqui limites laterais, à esquerda ou à direita. Seria só retirar o módulo e ver o que acontece para cada lado de A. E, igualmente, o limite quando A é mais ou menos infinito é análogo. É análogo não. É facilmente estendível por vocês. Eu acho que a definição é clara. Então, agora, bom, igualmente aqueles resultados que vimos se preservam. O limite da soma é a soma dos limites com o produto e com o quociente, também nos casos infinitos. E então, vamos estudar algumas situações que podem dar como resultado qualquer coisa dependendo das funções que a gente escolhe. Que isso é o que chamamos de indeterminadas. Por exemplo, situações de funções de limites, onde tem um quociente que o numerador tem limite zero e o denominador tem limite zero também. Aí pode acontecer qualquer coisa. Quando tenho diferença de duas funções com limites infinitos também. Também quociente onde os dois são infinitos. Esse tipo de situações assim são chamadas de indeterminadas. E vamos ver exemplos onde pode acontecer várias coisas. Aqui, para a primeira dessas situações acima, aqui tem várias, não é só essas que eu escrevi. Aqui escolhemos, primeiramente vamos escolher duas funções f e de x em r com limite de f de x quando x vamos escolher essas duas funções, tais que o limite quando x tende para a vai ser igual a zero, mais o limite de f de x sobre d de x pode ser várias coisas. Por exemplo, vamos escolher elas tais que o limite seja c. Para isso, escolhemos f de x igual a c vezes x. Nessa situação, o limite quando x vai para zero de f de x é igual a zero. Tá? E escolhemos d de x igual a x. Aqui também, o limite quando x tende para zero de d de x é igual a zero. Mas o quociente que acontece com ele. O limite quando x vai para zero de f de x sobre d de x, f de x sobre d de x, isso seria f de x sobre d de x é igual a c, porque o x se cancela. Mas esse limite vai ser igual a c. E c foi um número real escolhido arbitrariamente. Logo, nesse caso, dado qualquer c, a gente mostrou que eu posso escolher duas funções cujo limite é zero, mas o quociente tem limite c. Tá? Então, agora vamos ver outra situação, onde o limite também é zero, mas o limite do quociente não existe. Para isso, consideramos
consideramos f de x igual a x seno de 1 sobre x. E y de x igual a x. Então, o limite quando x vai para zero de x, seno de 1 sobre x, é igual a zero, porque o seno é limitado e x vai para zero. Já vimos isso como exemplo anteriormente. Esse limite é zero, e esse limite também é zero quando x vai para zero. Mas f de x sobre y de x vai ser igual a seno de 1 sobre x. E já sabemos que o limite de seno de 1 sobre x, quando x vai para zero, não existe. Tá? Então, acabamos de apresentar um exemplo de duas funções convergindo para zero, quando x tende para zero, mas o quociente não existe o limite. Agora, exemplos de onde pode acontecer, onde essa situação pode me dar resultados diferentes também. Agora, vamos fazer a mesma coisa com C. Vamos escolher um número real C e considerar duas funções tais que o limite em A delas duas coincide e é igual, bom, o limite é igual a mais infinito, mas o limite da diferença é C. Um exemplo seria f de x igual a C mais 1 sobre x menos A quadrado. Aqui, na verdade, deixa eu comentar aqui. X menos A, 1 sobre x menos A quadrado, quando x tende para A, isso vai para infinito. Porque é próximo de zero, logo, esse quociente não é limitado, vai para infinito. Ele é positivo, então é mais infinito sempre. E essa diferença, as duas vão para mais infinito, e a diferença delas vai ser igual a C. Logo, o limite da diferença é C. Aqui eu coloquei essa função, mas vale qualquer função indo para infinito. Não precisa ser 1 sobre x menos A quadrado. E então, aqui outra situação que poderia acontecer usando a mesma ideia do exemplo anterior, seria tomar f de x igual a seno de 1 sobre x menos A mais 1 sobre x menos A ao quadrado. E y de x igual a 1 sobre x menos A ao quadrado. Aqui, quando x tende para A, 1 sobre x menos A ao quadrado vai para mais infinito, e o seno é limitado por 1, logo não acrescenta nada aqui a esse limite. Vai ser mais infinito também. E esse limite mais infinito. E a diferença deles é 1 sobre seno de 1 sobre x menos A. Que, quando x tende para A, também não existe o limite. É a mesma coisa que analisar o limite de 1 sobre x quando x tende para zero. Então, esse é um exemplo também, onde as duas funções vão para mais infinito, mas a diferença delas não tem um limite. E bom, acho que isso é suficiente para mais ou menos ter uma ideia de como funciona essa indeterminada. E, bom, tem mais exercícios no livro, e por enquanto a classe conclui. Tem alguma dúvida?